querido, nessa noite, eu quero lhe dar graças a Deus, porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais além daquilo que podemos pedir, pensar ou imaginar. Senhor Deus, pedimos que Tu venhas pegar essa palavra que será ministrada nessa noite e customizá-las à necessidade de cada um aqui presente. O Senhor sabe da situação, o Senhor sabe da estação, o Senhor sabe da fase do ciclo que cada um aqui está passando, Pai. Que os Teus princípios, Senhor Deus, que o Teu poder, Senhor, comece a atuar e operar em nossas vidas nessa noite. Para a honra e glória do Teu nome, Deus, Te louvamos. Eu quero diminuir e que o Senhor venha crescer, Pai. Que a Sua palavra não volte para Ti vazia, mas cumpra tudo aquilo que Te apraz. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Nossa banda estava show hoje, hein? Valeu, galera. Glória a Deus. Vamos lá. Então, hoje nós vamos para a nossa segunda parte da série Times and Seasons, que são tempos e estações. E uma coisa interessante nós vamos falar aqui nessa noite é que Deus tem o controle de todas as coisas. Mas às vezes a gente se esquece disso. Às vezes a gente se esquece que Ele não só está no controle, mas a gente se esquece que o fim de todas as coisas também vão ser bons se nós estamos com Cristo. Mas o que eu quero dizer aqui é que independente da fase que você se encontra hoje na sua vida, o que você vai ouvir nessa noite vai te equipar, vai te preparar para que você sempre passe cada fase da sua vida obtendo o melhor de Deus para cada momento. Amém? Quem aqui acha neve bonito? Bom, eu sei que né, o Paulo e a Carol, os Buanos, foram para Gramado e eles foram estavam lá, a Carol esquiando numa neve artificial, né? E eles piraram, ficaram alucinados. Até que era Facebook, era WhatsApp, olha eu aqui, não sei o que lá, né? Então deu para ver que vocês ficaram alucinados. Agora imagina neve de verdade. Meu, imagina você fazer boneco de neve, você fazer uma bolinha de neve e tacar na cara do seu irmão, da sua irmã. Nossa, eu ia adorar fazer isso. Imagina você fazer essa guerrinha, poder esquiar, fazer snowboard, né? Quem acharia isso show? Mas quem queria que nevasse todos os dias em Santos? Solta aquele vídeo lá, Thaís, por favor. Presta atenção aí, ó. Imagina você indo trabalhar de manhã, saindo de casa, apertar. Todo esse trampo pra nada. Eu tenho certeza que você não vai achar neve nada divertido aí, né? O que eu quero dizer com isso? Gente, que tudo que é demais não é bom. Né? A neve, por mais divertida que ela seja, ela também causa vários transtornos. Escolas ficam fechadas, crianças não conseguem ir para a escola, acidentes acontecem nas rodovias. E agora, vamos para o outro extremo. Quem é que gostaria de morar em Teresina, no Piauí? Temperatura mínima no inverno, 35 graus. Verão o ano inteiro, ar-condicionado o tempo todo. A conta de luz agora, nessa época, lá, para o pessoal de Teresina, deve estar punk. Se aqui já está punk, imagina eles lá, que precisa ficar no ar-condicionado o tempo todo. Então, assim, na verdade é que nada melhor do que estações regradas. A gente tem lá o nosso outono, tem lá depois toda a primavera, o verão, o inverno, enfim, todos os ciclos em ordem. É a melhor coisa que a gente pode ter. E Deus faz essas coisas. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Eclesiastes 3.
o porquê das estações e dos tempos em nossas vidas. Eclesiastes fica depois do livro de Salmos, Provérbios. Depois de Provérbios vem Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 3. E o título já do tema é Há Tempo para Tudo. Quem reclama de falta de tempo aí? Muita gente fala, né? Ai, não tenho tempo, né? Ai, o dia podia ter mais que 24. A verdade, o tempo, todo mundo aqui tem o mesmo tempo. O que diferencia é como você gasta o seu tempo. O que você prioriza no seu tempo. Onde você investe o seu tempo. Mas todos nós temos o mesmo tempo, 24 horas por dia. Alguém tem mais? Ninguém, né? Alguém tem menos? Também não. Então nós temos o mesmo tempo à nossa disposição. O que diferencia é como nós, né, vamos gastar esse tempo. E aqui a Bíblia nos ensina que há tempo para todas as coisas. Vamos lá. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Agora vamos pular para o versículo 11. Aí aqui no 2 em diante ele vai falando que há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de... Nós não vamos entrar nesses detalhes, mas se você tiver um tempinho, você pode ler em casa. E no versículo 11 ele diz assim: ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Aqui está falando de Deus. Deus fez tudo apropriado. Tem uma outra versão que diz que Deus fez tudo belo ao seu tempo. E também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então a Bíblia nos ensina que há tempo para todas as coisas, e aqui também nos ensina que tudo que Deus fez é belo. Tudo que Deus fez no tempo dele é belo. Amém? Então aqui ele está falando, tudo que ele fez no tempo dele ou tudo que tem que ser no meu tempo? No tempo dele, que é belo. No meu tempo nem sempre é belo. A gente gosta de antecipar as coisas, não é? Vamos compreender um pouco melhor indo lá para Efésios 1. Efésios 1, 9. Agora vamos para o Novo Testamento. O rei Salomão, que escreveu essas palavras aqui de Eclesiastes, ele era um homem muito sábio, o mais sábio que já andou por essa terra, o homem mais rico que já andou por essa terra, mas ele não tinha a revelação que nós temos hoje, porque Jesus ainda não tinha vindo naquela época. E Efésios 1, versículo 9 diz o seguinte: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que estabeleceu em Jesus Cristo. Fazer convergir em Cristo todas as coisas, seja do céu, seja da terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, tudo que acontece nessa terra, na nossa vida, ela deve convergir em Jesus. Ela deve ser centralizada em Jesus. Quando a gente entende que tudo é para trazer glória para Cristo, que tudo que é para ser convergido em volta de Cristo, a nossa vida acaba ficando mais fácil. A gente começa a entender melhor cada fase. Embora a gente goste de coisas boas, coisas ruins acontecem. Não importa o quanto você vislumbre ou foque em coisas boas, calamidade às vezes vem sem bater na porta. Tragédias acontecem às vezes, fases de dificuldade chegam sem a gente
ao menos estiver preparado para elas. Não é verdade? Porque a vida é uma coleção. É uma coleção de tempos e estações. Momentos que nós estamos no topo do Everest, todos felizes, grande conquista, contando para todos os nossos amigos as nossas vitórias. Mas há momentos que nós estamos nas profundezas dos vales, onde nós também estamos murmurando, onde também nós estamos desesperados, momentos também de muita paz, às vezes momentos de muita angústia. A vida, ela é feita de ciclos e de estações. E nesses ciclos e nessas estações, Deus começa a moldar o nosso caráter e tudo que Ele tem para nós em seu futuro em Cristo Jesus. Amém? Há um propósito para cada tempo e cada estação que você passa na sua vida. Uma das coisas que a gente tem que entender é que tem tempo de dar e tempo de receber. Às vezes você se encontra hoje numa situação onde você está... A Bíblia fala que é melhor dar do que receber, porque você só pode dar aquilo que você tem. Então, ou seja, quem está na posição de dar está numa posição melhor de quem está na posição de receber. Mas na vida sempre nós teremos momentos e fases onde nós temos que receber. Hoje, eu e a minha esposa nos encontramos num momento de receber. Minha esposa passou por uma cirurgia de grande porte. Ela tirou 2 discos aqui da cervical. Alguns de vocês têm acompanhado alguns vídeos que ela postou no grupo do WhatsApp da igreja, enfim. E eu tenho acompanhado de perto, fiquei com ela no hospital e agora em casa, antes de vir para a igreja, dei banho nela, igual criança. Até o Jocha chegou, papai, você vai dar banho na mamãe igual você dá banho em mim? Falei, mais ou menos assim, filho. Viemos aqui, pegamos uma cadeira de plástico da igreja, higienizei ela com álcool, vamos lá para o banheiro para ela poder tomar banho, se você precisar sentar. Ela senta, a gente dá banho nela, cuida dos pontos, né? Tem que tomar um cuidado especial. E nós estamos numa fase que a gente precisa de ajuda de outras pessoas. Minha mãe teve que vir do interior para cá, chegou hoje de viagem, está lá com a minha mãe, está lá com meu filho. Estou com meus 2 telefones aqui ligados, se alguma coisa acontecer, eu vou deixar aqui esse microfone e vou sair correndo. Mas Deus está no controle, eu creio que está tudo bem. Mas... nós tivemos a ajuda da nossa querida Thaís. Cadê a Thaís? Está aí na área? Thaís lá atrás. Porque é impossível, num ciclo, numa fase de dificuldade, você não pensar em besteira. Porque eu sei que quando a minha esposa estava, ela foi para aquele centro cirúrgico de touquinha, eles botam um vestido de TNT, né? A pessoa fica sem roupa, fica só um TNT, depois eles cobrem com um lençol, o paciente sente um frio danado, ela indo para o centro cirúrgico, dei tchau para ela, dei um beijinho nela, falei, amor, vai dar tudo certo, Deus está no controle, não vai ser as mãos dos médicos, vai ser as mãos de Deus ali operando você, e beleza, aí você faz aquela fé danada, daí começa a demorar para ter notícia. E eu lá naquela sala de espera, e aí, vem, não vem, o que acontece? Aí sua cabeça começa, e se acontecer o pior? É impossível você não ter esses pensamentos. Mas a gente sempre vai ter uma escolha. Eu vou habitar nesses pensamentos, eu vou rejeitar esses pensamentos e vou abraçar em fé a verdade de Deus. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com seus propósitos. Todas as coisas. Se ela tiver que passar por essa cirurgia, é porque vai cooperar para o bem. Então, você tem que ligar sempre ali a chavinha para a fé. Mas no momento que eu comecei a pensar besteira, aparece a Thaís. Eu estava lá, fui almoçar no refeitório do hospital, ela chega, já me distraiu, já começamos a dar risada, ela já começou a falar um monte de coisa engraçada, e a gente precisa disso. Há momentos de receber. Aí sabe como é que é a correria lá em casa, com o filho pequeno, esposa, né, não tem mais, os parentes foram embora, tiveram que voltar para São Paulo. Aí a mãe dela preparou uma lasanha hoje, levou lá para casa, ontem levou uma sopa, e há momentos de receber. E a gente tem que ser grato por isso, amém? Então, é importante que você entenda, nos momentos de receber, receba com alegria. E no momento de dar, dê com alegria. Amém? E expresse sua gratidão. Obrigado, Thaís. Amém? Não só ela, né? Mas toda a igreja que está orando, que
têm dado todo esse suporte para nós. Vocês são muito especiais, viu? Amamos vocês. Mas eu queria falar um pouquinho de algumas frustrações que nos perseguem quando a gente acaba pensando nos ciclos e fases da nossa vida. Quero que você entenda que cada vida é única e especial, e exclusiva. Deus não tem outra Gabi, Deus não tem outro Rafael, Deus só tem esse Rafael aqui, Levi, essa Gabi aqui, que vocês não estão sentados juntos? Brigaram? Uma vez eu estava numa conferência de pastores lá em Las Vegas, né, da nossa igreja. Que igreja que faz conferência em Las Vegas, né? Só C3 mesmo, né? Quando chegava na imigração, o cara perguntava: o que você está fazendo nos Estados Unidos? Vim para uma conferência. Conferência de quê? Da igreja. Aqui em Las Vegas? Até o cara da imigração se espantava. Mas a minha igreja é a C3, uma igreja diferente. A gente traz luz no meio das trevas. E eu sei que tinha um pastor lá que chegou, ele sentou separado da esposa dele lá. Daí o nosso pastor fundador da igreja perguntou: por que vocês não estão sentados juntos? Daí ele falou: o que acontece em Vegas, fica em Vegas. Tinha rolado uma DR no caminho ali, eles estavam... Depois fizeram as pazes. O pastor também discute com a esposa, viu, gente? Você acha que a gente não discute? Não, discute sim. Rolam as DR, rolam, né? Mas a gente se resolve, viu? A gente se resolve. Então, não existe outro de você. Você é único, você é exclusivo. E nós somos feitos, diz o salmista, de forma admirável. Você é admirável. Amém? E o que Deus tem para você acontece em tempos e estações, e não tudo de uma vez. Por isso você precisa ter calma. Aprender a esperar. Cada pessoa está numa estação diferente. Você não quer viver na estação de outra pessoa. Porque você é exclusivo, você é especial. Deus não tinha outro de você, Ele quis que você nascesse, Ele projetou você. Então Ele tem um plano especial para você. E uma das maiores frustrações da vida do ser humano é de ficar se comparando. Nós vamos falar sobre 4 frustrações aqui nessa noite. A primeira frustração que nós temos é que a gente tem a mania de se comparar. A gente tem a mania de olhar para o outro que está melhor que nós. Nossa, como eu queria estar na fase que ele está. Como eu queria estar vivendo o que esse camarada está vivendo. Como eu queria estar no tempo e na estação dessa outra pessoa. E se você pensa assim, você se sabota de aprender o que Deus está querendo te ensinar na estação presente que você está vivendo. Você vê uma pessoa já casada, você ainda solteiro. Você vê uma pessoa bem profissionalmente, você ainda não sabendo o que vai fazer da vida. Ai, como eu queria estar no lugar dele. Mas eu quero que você diga para quem está do teu lado: eu não quero ser você. Deus tem algo para mim. Deus tem algo para mim. Deus tem algo para você, amém? É específico, é especial. É para você e mais ninguém. É seu. Porque o momento que você está vivendo hoje está te preparando para o futuro. E se você quiser pular fases, você não vai chegar bem no futuro que Deus tem para você. Porque não dá para ir. Eu estou assistindo aquela novela de Moisés, lá dos 10 Mandamentos, na Record. E é muito interessante que ela está bem centrada na Bíblia. Tem uma injeção de linguiça, mas na maior parte a novela está centrada mesmo. E tem passado e transmitido uma mensagem bacana. Então, não dá para você ir do Egito à Terra Prometida, do Egito a Canaã, sem passar pelo deserto. Não tem como você querer pular fases e chegar ao seu destino sem ter o processo, ignorando a jornada. É um grande equívoco. Às vezes a gente olha também as pessoas bem-sucedidas, né? A gente olha para algum conhecido, ou talvez uma pessoa famosa, e a gente acha que aquela pessoa não tem problema. Eu quero dizer uma coisa, que quanto mais alto você sobe, maior é a pressão. Isso é até físico, né? Quando os jogadores da seleção vão jogar em países altos, né? Que
a altitude é alta, eles sofrem com o cansaço, a pressão é maior. Então a gente tem que entender que na vida também é assim. Se você achar, o dia que eu for gerente, eu vou ser feliz. O dia que você não sabe a pressão que o gerente tem. O dia que eu for presidente de uma empresa, então, aí sim, aí você não vai ter nem vida. Aí se você gosta de passar feriado com seus filhos, esquece, você vai passar feriado fritando neurônio para resolver problema. Porque quanto mais alto você vai, maior é a pressão. E se você quiser pular de A para C, você não vai ter o preparo no B para você ter sua capacidade aumentada para você poder aturar ou ir em frente sobre aquela pressão do C. Qual decisão é mais impactante? A de um analista ou de um presidente de uma empresa? Qual decisão errada? Se um presidente de uma empresa tomar uma decisão errada, qual o impacto que aquilo vai gerar na organização? E se um analista tiver uma decisão errada dentro do seu departamento, qual impacto é maior? Do presidente, vai afetar a empresa inteira. Qual impacto é maior de um homem solteiro, de uma mulher solteira que comete um erro, um equívoco sobre a vida dela, ou de um pai de família? Entende? A gente não pode querer apressar as coisas. Tudo tem seu tempo. E Deus sabe o tempo que estamos preparados para ir adiante. Amém? Uma vez eu perguntei para o pastor da igreja Palavra de Vida, lá do Guarujá. Eu estava almoçando com ele um tempo, faz muitos anos já isso, ele não tinha nem começado, não tinha nem tido o primeiro culto da C3 Santos. Aí eu fui me aconselhar com o cara, que tinha bastante experiência, né? Cheguei para ele e perguntei, pastor, qual é a fase mais difícil da igreja? Eu achando que, né, poxa, começo, né? Imagina o começo da igreja, não tem nada, você não tem obreiro, você não tem ninguém, não tem dinheiro, não tem nada. Na minha cabeça, aquela era a fase mais difícil da igreja. Aí eu perguntei para ele, qual é a fase mais difícil da plantação de uma igreja? Aí ele virou para mim, eu achando que ele ia falar, é o começo. Depois tudo melhora. Na verdade, ele falou assim, todas. Todas as fases da igreja têm suas dificuldades. É que cada fase é diferente, cada fase tem um problema novo. Aí ele só falou, né, tem uma expressão em inglês que eu gosto muito, que é get used to it, que quer dizer o quê? Se acostume com isso. Se acostume com isso. E na vida também é assim. Cada fase traz o seu problema, traz a sua dificuldade. E a gente tem que se acostumar e aprender a resolver. Não fazer parte do problema, mas da solução. Amém? Então, às vezes também um outro equívoco que a gente comete na comparação é de querer... Você olha os frutos de uma pessoa e você ignora o processo que aquela pessoa teve até chegar no fruto. Você não repara na profundidade das raízes daquela pessoa, você não sabe qual foi o tempo de preparo do solo que aquela pessoa gastou e investiu, você não sabe tantos invernos que aquela pessoa passou para chegar onde ela está. Aí você olha almejando a vida de alguém bem-sucedido, de alguém falando, mas você não sabe o que ela passou, o preço que ela pagou para chegar até lá. Então, não queira viver no tempo de outra pessoa. Amém? Não se compare ao outro. Deus tem algo especial para você. E nessa fase que você está vivendo, Ele quer te ensinar algo. Amém? Segundo ponto. Primeiro foi, pare de comparar. Segundo é, pare de querer pular fases. Pular estações antes do tempo. Né? Às vezes, quando eu viajo para São Paulo, que eu trabalho em São Paulo de vez em quando, eu tenho que pegar o metrô, pego ônibus, vou para o Jabaquara, de Jabaquara eu pego o metrôzão e vou para o Tucuruvi, que eu vou da primeira estação até a última. É o maior rolê de metrô. Quem conhece São Paulo sabe o que eu estou falando. Mas, às vezes também eu vou visitar meus pais, aí eu desço no Tietê, vou para a rodoviária do Tietê e pego um busão e vou para a casa dos meus pais. Mas, de Jabaquara até o Tietê, são 17 estações. Não tem como eu chegar e falar como é que é o nome do carinha que dirige o metrô?
Maquinista, seu maquinista, eu não gosto da estação Ana Rosa e eu não gosto da estação Sé, da Praça da Sé. É muito cheio, é mó galera. Eu fico que nem uma sardinha enlatada, não rola. Aí eu estava conversando com um cara, um paulistano, falei, que ponto que você desce? Que estação que você desce? Ah, onde me permitem descer, porque quando abre as portas, tu tem que ir junto. Não dá para pular a estação. Você tem que encarar cada uma. Na vida também é assim. Nós temos que encarar cada uma. E Deus promete passar conosco, juntos, sobre cada estação. Seja de vale, seja de topo de montanha, o Senhor é conosco. E se você quiser toda hora pular de estação, você acaba sabotando a tua felicidade. Porque você pensa, e quando eu chegar lá, serei feliz. E você poderia já ser feliz hoje. Na estação que você se encontra hoje. Sendo solteiro, feliz hoje. Sendo casado, feliz sem filho hoje. Quando eu tiver filho eu vou ser feliz. Não, seja feliz hoje. Porque quando você tiver filho, tem coisa que quando você tiver filho você não vai poder fazer mais. Então curta o seu momento hoje. Não fique querendo a próxima estação. Amém? Olha o que diz Efésios 5,15. Efésios 5,15 diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo de cada estação, ou cada ciclo, ou cada fase da sua vida. Porque os dias são maus, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Procure compreender qual é a vontade do Senhor no ciclo, na fase que você se encontra. Amém? Porque nós temos um problema de paciência, de falta de paciência. Nós não sabemos esperar. E toda vez que a gente não sabe esperar, a gente se ferra. Tenta não esperar o farol vermelho ficar verde para você ver o que acontece. No cruzamento, bem, de uma avenida rápida, assim, ali na Afonso Pena, ali na Glicério, você está num cruzamento, tenta não parar, ainda mais de moto, vai reto, para tu ver, né? Então, não saber esperar é um problema. Querer antecipar as estações de Deus na tua vida vai gerar uma dificuldade, um problema, pode ser catastrófica. Eu vejo isso na vida do rei Saul. Olha o que aconteceu no rei Saul. 1 Samuel 13. 1 Samuel 13. Primeira Samuel 13, versículo 7. Diz assim: alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel. Aqui estava tendo uma guerra, entre o povo de Israel e os filisteus. E aqui os soldados estavam com medo. Ele esperou 7 dias, o rei Saul, que era o prazo que o profeta Samuel falou para ele esperar. Mas os soldados começaram a se dispersar e ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto e quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou. E Saul foi saudá-lo. Então, quem poderia oferecer o holocausto era o profeta, porque ele, além de profeta, ele era sacerdote. Não cabia ao rei fazer isso. Era até um insulto, era até uma coisa que Deus não permitia, era uma quebra de lei, era uma quebra de falta de temor completa. E o rei se antecipou, o rei não soube esperar. O profeta Deus, em 7 dias eu estarei aí. Deu 7 dias, o cara ficou desesperado por causa da pressão alheia, das circunstâncias em sua volta, que ele foi lá e ele mesmo ofereceu o sacrifício. Olha a falta de paciência e não saber esperar. O que aconteceu? Disse Samuel no versículo 13: você agiu como um tolo,
desobedecendo o mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu o mandamento do Senhor. Uau! Não saber esperar em Deus é a mesma coisa que não confiar nele. Não confiar nas suas promessas. Sério, né? Toda vez que você não espera o tempo de Deus para a tua vida, que você quer dar o seu jeito com as suas mãos, você se antecipa, você está, de fato, não confiando nele. E olha que tragédia aqui para o rei Saul. Perdeu sua coroa, perdeu o seu futuro, perdeu o seu legado. Então saiba esperar, não antecipe as estações, não pule estações. Deus tem um propósito e um objetivo para cada fase da sua vida, amém? Terceiro ponto um grande problema nosso é não discernir a estação que estamos. Se você não sabe qual estação você está, é um problema. Se você não sabe que fase da vida você se encontra, talvez por falta de entendimento, talvez por ignorar a estação que você está, você também vai ter problema. Vamos ver o que diz Salmo 90, 12? O que diz Salmo 90, 12? Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Quando você aprende a discernir qual estação você está, seu coração alcança sabedoria. Eu preciso saber qual fase, qual ciclo eu me encontro. É fase de colher? É fase de plantar? Que fase que eu estou vivendo hoje? É fase de consolidar minha família? É fase de correr atrás do prejuízo? É fase de pagar minhas dívidas? Que fase que eu me encontro? Eu preciso agir de acordo. Você não pode chegar atrasado nas estações que Deus traz para a sua vida também. Lembra da parábola das 10 virgens? Né? Haviam 10 virgens, 5 prudentes, né? Outras insensatas. Foram lá, umas, né, queimaram todo a candeia, perderam o óleo, tiveram que voltar para comprar, para poder iluminar até o caminho. O noivo chegou, a festa começou e perderam a bênção, chegaram atrasadas. Ficaram sem noivo. Eu não posso chegar atrasado, amém? Isso tem uma conotação importante, porque qual é o ciclo, qual é a fase, digamos, num ambiente, não agora pensando em você, na sua vida, mas pensando num todo de Deus. O que Jesus disse para os discípulos? Olhem os campos, vejam como estão verdejantes, vejam como estão maduros, pronto para a colheita. Ore ao Pai e peça que Ele envie trabalhadores, ceifeiros, porque a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, a gente sabe que é fase de colheita, a gente sabe que no âmbito da igreja, no âmbito do reino de Deus, é tempo de vidas. É tempo de salvação. A porta ainda está aberta. A ponte, eu não sei se vocês já viram aquelas pontes levadiças. Eu sei que quando eu morava em Sydney, na Austrália, ela tinha uma ponte que toda vez que eu ia trabalhar, eu tinha que passar por ela. E ela tinha o horário dela, tinha um horário. Quando dava o horário da ponte, se eu acordasse um pouco à tarde, um pouco atrasado, eu ia, ficar preso antes da ponte, porque a ponte levantava. Aí passavam os barcos, depois a ponte descia e liberava o trânsito. Eu quero dizer nessa noite é que a ponte para a salvação ainda está a postos. Mas vai chegar o momento que Deus vai dizer, e ninguém mais vai passar. A ponte é eu, a ponte é você. No momento que Jesus buscar a igreja, não vai ter mais ponte. Como que as pessoas, o Espírito Santo vai ser retirado da terra?
Como que as pessoas vão então conhecer Jesus? Ainda há tempo. Ainda estamos numa fase de colheita, ainda estamos numa fase de trazer vidas para Jesus. Vai chegar um momento que isso vai acabar. Ainda estamos num momento onde pessoas podem ter acesso a Deus, mas vai chegar um momento que, poxa, vai ficar difícil. Aí tem várias vertentes teológicas, né? Dizem que Jesus vai vir, gente que acredita que a volta de Cristo vai ser antes da tribulação, outros no meio, outros acreditam que vai vir depois. Ou seja, Jesus vai vir, isso é fato consumado. Mas vai ter momentos difíceis. Então, nós estamos num tempo hoje de crescimento do reino de Deus, de avanço, que Deus quer que a gente avance como igreja. Nós temos um projeto aqui na igreja que chama Vision Builders, que a gente aprende a abraçar a visão de Deus para nossas vidas, ao invés de abraçar a visão da economia para nossas vidas. Porque se você abraçar a visão econômica do Brasil hoje, vai de mal a pior. Agora, se você abraçar a visão de Deus, você vai prosperar, você vai avançar, você não vai deixar de investir, você não vai deixar de avançar. Mas a economia diz, tempo de retração, tempo de não gastar, tempo de não investir. Mas Deus está falando o que para a igreja? Os campos estão prontos, tem que colher, tem que alargar a tenda, tem que aumentar o espaço. É tempo de crescer. Não é a crise que vai dizer o que eu devo fazer. É o meu Deus. E nós temos sempre a escolha. Eu vou andar na fase do Brasil de recessão, eu vou andar na fase de Deus que fala o que eu devo fazer. Agora, tem um perigo, né? O que quer dizer, né? Só completando o raciocínio do Vision Builders. O que é o Vision Builders? Nós estamos investindo nossos recursos, nossos talentos, nosso tempo na casa de Deus para que a gente expanda. A gente quer sair desse templo e ir para um lugar maior, e a gente sabe que vai precisar de recursos financeiros e de mais pessoas se voluntariando para que isso seja possível e viável. Nós já temos uma carência aqui com o nosso espaço para as crianças, sabemos que está difícil para nossas crianças aqui ter um espaço adequado para elas aprenderem a palavra de Deus. Às vezes tem várias crianças aqui misturando as idades, a gente quer separar melhor as salinhas, enfim, nós chegamos na conclusão que a gente precisa de mais recursos e a gente precisa de mais gente envolvidas, engajando, trazendo seus talentos, trazendo seus dons para que a gente avance. Mas se a gente olhar para a crise, a gente vai se retrair. A gente tem que olhar para Deus, olhar com a visão, o que Ele nos chamou. Por isso nós estamos tendo um momento de generosidade, de desprendimento financeiro, e lideramos sempre, como por exemplo, na nossa igreja. Então nós da liderança já dispusemos do nosso próprio bolso, né? São como é que é aquela expressão? É um punhado de pessoas que faz parte da liderança da igreja, e esse punhado de pessoas já se mobilizou com R$ 8.400 para que a gente possa avançar. E a gente convocou todos os membros da nossa igreja a sonhar conosco, a investir conosco, para que a gente também continue avançando, a gente possa alugar um prédio maior, ir para um ambiente maior, para a gente crescer mais. Amém? Então, é a fase da nossa igreja, porque é a fase do reino de Deus, é o ciclo da casa de Deus, é um ciclo de alargar as tendas, é a fase de expansão, é a fase de ser ousado, é a fase da gente ir adiante. Amém? Amém. Gostei desse amém, não? Amém. Não convenceu. Glória a Deus. Aleluia. Então, eu preciso saber que estação eu me encontro. A estação da igreja é essa, avançar. Se a gente não avançar, nós vamos se ver com Deus depois, né? Essa é que nós vamos ser responsável por isso, que Ele nos deu essa ordem. Agora, tem um perigo de nós não fazermos o que cada estação demanda. Vamos voltar agora para a sua vida pessoal. Né? Há tempo de plantar e há tempo de colher. Mas a pessoa que na época de plantar ficar dentro de casa, como que ela vai poder colher depois?
Se você está numa fase de lançar sementes no solo, de preparar o solo, como vai chegar o momento de colheita na tua vida? Você não vai ter aquilo que colher. Uma estação depende da outra. A estação do seu futuro, a sua fase de sucesso vai depender da sua fase presente. Do que você fizer hoje vai impactar o seu amanhã. A sua fidelidade e obediência hoje vai impactar o seu futuro. A sua santidade hoje vai impactar o que Deus tem para você lá na frente. E hoje a gente vive numa geração onde as pessoas querem pular estações, querem ter mais prestígio, quer ter o bônus sem o ônus. Quer ter os privilégios sem pagar o preço. Quer ter os frutos sem os esforços. Isso não existe. Imagina um casal que está noivo, se preparando para casar. Que momento é esse? É o momento de se unir, é o momento de economizar, é o momento de dar o melhor de si para que você consiga construir sua casinha, ter seu lugar, ter seu canto, equipar sua casa, ter sua vida, ter o seu local seguro para criar sua família. Se nesse momento o casal não se prepara para isso, vai toda hora no japonês comer, vai toda hora no cinema, Ei, tá errado. Como é que você vai ter aquilo se você não se preparou? O pai que tem um filho pequeno, né? O pai tem um filho pequeno, agora é a melhor hora. A gente que é pai, a gente que tem filhos pequenos, é a melhor hora de formar o caráter deles. Se a gente não investir nosso tempo neles, como que a gente vai querer colher o amor deles depois? Se a gente não passar tempo com nossos filhos, se a gente não pegar para jogar bola com eles, jogar videogame com eles, brincar com eles, não brincar, né? Não tem nada de errado um pai brincar de boneca com a filha, viu? Né? Eu não tenho filha mulher, tenho filho homem, mas se eu tivesse eu brincaria com ela de boneca de boa. Mas assim, não tem nada de errado, nós precisamos investir nos nossos filhos se a gente quer colher o amor deles no futuro. Se no futuro depois ele não querer estar conosco, preferir estar com os amigos, preferir sair, passar fim de semana fora de casa do que ficar no teu aniversário, é culpa sua. Então a gente tem que investir em cada fase. Amém? Amém. Não esperar colher aquilo que a gente não plantou. Então, nós precisamos ensinar os valores e os princípios de Deus para os nossos filhos, para que eles vivam também nos caminhos de Deus na sua fase adulta, preparando-os para o futuro. Então, se a gente omite ou não faz o que cada fase pede, nós teremos problemas. Olha o problema que esse homem Davi teve. Homem segundo o coração de Deus, 2 Samuel 11, um homem que decidiu, por algum motivo, não viver o que a estação demandava. Diz assim, 2 Samuel 11, versículo 1. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, que fase que era? Qual era o ciclo? Primavera. Na primavera, qual que era o costume? Os reis saíam para a guerra. Davi era o quê? Ele era rei. Olha o que diz. Então, a fase, a estação, o ciclo, aquele tempo era o momento de Davi sair para a guerra. Mas olha o que ele decidiu fazer. Davi enviou para a batalha Joabe, com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas, cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Davi não fez aquilo que aquela estação demandava. Era a época do rei ir à batalha. Era a época de ele estar na linha de frente. Era a época de ele estar liderando o seu exército. Mas ele decidiu ficar em casa. Por ele não estar fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer, por ele não estar com a missão, focado na missão e no propósito que Deus deu para ele, a cabeça dele ficou vaga e ele deu lugar ao inimigo. E você vai ver
que a atenção de Davi não estava onde Deus queria que estivesse. E por esse fato de ele não estar vivendo a estação de Deus para a vida dele, fez com que ele cometesse o maior pecado que ele cometeu na sua vida. Ele ficou em Jerusalém, no seu palácio. A Bíblia fala que ele ficou sem paz. Toda vez que a gente ignora a missão de Deus para a nossa vida, toda vez que a gente ignora a fase de Deus, não faz aquilo que Deus nos pede para fazer, a paz some. Já aconteceu isso com vocês? A paz some. Você sabe que você está errado, você sabe que você não devia estar ali, você sabe que você tinha que estar em outro lugar, você sabe que a vontade de Deus não é aquela. Sua paz some. E a Bíblia fala que Davi ficou de um lado para o outro, assim, ó. Ele não conseguia dormir. Os versículos seguintes, não dá tempo da gente ler, eu vou resumir a história. Ele ficava andando para lá e para cá, porque ele não tinha ido à guerra, ele não estava no centro da vontade de Deus, a paz, ele não conseguia dormir. Ele ficava saracoteando de lá para cá, de lá para cá. Aí, nessa saracoteação para lá e para cá, ele olhou da janela dele, tinha uma janela aberta, tinha uma bela mulher tomando banho. Aí ele olhou. Espera aí que eu vou pegar os binóculos. Olhou melhor, focou, viu a bela moça tomando banho. O que o homem visualiza, onde ele foca, ele vai. Né? Tenta estar dirigindo e ficar olhando para o lado para ver para onde você vai. Né? Onde você olha é onde você vai. Onde você foca a tua atenção é para onde você vai. Então, ele focou ali e foi lá que ele foi. Manda chamar aquela mulher. Quero nem saber se ela é casada, se ela tem filho, ela vai ser minha essa noite. Ele era rei, ele tinha autoridade, podia fazer, e ele fez. A mulher era casada. Cometeu adultério. Abominável diante de Deus. Não só cometeu adultério, mas depois engravidou a moça. Para encobrir a gravidez da moça, embebedou o marido dela, mandou o marido para casa, não deu certo o plano dele, ele matou o marido. Aí a mulher viúva, ele podia casar com ela e assumir aí daí a bucha. E a gente vê que ele cometeu o maior erro da vida dele por não estar vivendo a fase, a estação, o ciclo que Deus colocou na vida dele. Você quer pular fase? Você quer ignorar o ciclo de Deus para você? Perigoso isso, né? Nós temos sempre uma escolha. Quarto e último. Se conformar com a estação ruim e achar que aquilo é para sempre. Volta e meia no computador, parece uns pop-up, né? Promoção especial de verão. Quando acabar o verão, a promoção acaba. Né? Aquela promoção ela é sazonal. Eu lembro uma vez que um colega meu tinha uma loja de surf e ele estava com uma promoção de pranchas de surf. E você podia encomendar sua prancha, fazer sob medida, né? Igual aquela prancha maravilhosa que a galera fez para mim aqui. Você podia fazer aquela prancha por um preço baratíssimo. E eu sei que um colega meu foi lá, fez, pagou mó barato na prancha e me contou. Falou, Fábio, eu fui lá naquela loja com aquela promoção lá daquele cara lá, não sei o que lá, nossa, irado, barato pra caramba, vai lá, vai lá, vai lá. Aí eu não podia ir, estava sem tempo, estava estudando, estava trabalhando. Quando eu consegui ir até lá, o cara falou, a promoção acabou. Chegou tarde demais. Eu joguei mel para abelha, as abelhas já vieram, comeram tudo, não tem mais. Se você quer a prancha, agora custa Y. A gente tem que entender que nenhuma estação dura para sempre. Seja boa, seja ruim, vai ter mudanças. E se você não se adaptar a mudanças, você vai se estressar muito. Agora imagina você estando numa situação de inverno, numa situação de deserto, numa situação difícil e achar que essa é a porção para a tua vida. Né, o meu amigo David Calado mandou uma foto de uns rascunhos dele, eu vou compartilhar com vocês que eu achei muito legal.
Imagina o filho pródigo. Lembra da história do filho pródigo que saiu de casa, deixou o pai em casa, pegou toda aquela grana, torrou o dinheiro do pai e foi parar num chiqueiro de porcos. Agora imagina que se aquele moleque pensasse assim, bom, essa é a minha porção para a vida. Vou tentar melhorar aqui o chiqueiro, né? Vou dar uma arrumadinha aqui no cantinho que eu vou dormir, vou pendurar uma florzinha aqui, talvez eu ponha um quadro aqui, né? Se eu conseguir juntar dinheiro, eu vou colocar uma televisão ali, mas, né, da melhor forma possível, vou ficar por aqui, vou ficar aqui comendo a lavagem do porco que sobrar, o que eles não quiserem comer, eu como, né? Mas é isso, fazer o quê, né? Nossa, a vida é assim, né? Foi minha sorte, acabou assim, minhas circunstâncias, meus erros me levaram a isso, e é que, imagina se ele tivesse tido essa decisão. E às vezes nós fazemos isso. A gente está numa fase ruim e a gente acha que nunca vai melhorar. A gente só se adapta a ela. E não faz nenhum esforço para mudar. Deus também não quer isso. Às vezes Deus já te posicionou para a transição, Deus já preparou uma nova fase para você, já te deu uma válvula de escape, já te deu uma saída, mas você ignora, você continua ali no seu cantinho, no seu, né? Tá ruim, mas eu já me adaptei aqui à ruinheza disso aqui. Me conformei com a situação. Gente, a Bíblia fala que esse cara caiu em si. E por ele ter caído em si, fez com que ele, Deus tem algo melhor para mim. Na casa do meu pai tem algo melhor para mim. Essa fase vai acabar hoje, porque hoje eu vou até a casa do meu pai. Queria chamar aqui o Rafa. Eu não sei que fase você se encontra nessa noite. Mas se você se encontra numa fase de inverno, numa fase de dificuldade, num deserto, numa fase de escassez, numa fase onde os seus sonhos estão muito distantes, numa fase onde você não sabe o que fazer, não se conforme aí. Não arme acampamento aí. Todo inverno acaba. Amém? Você não mora no Alasca. Você é filho e filha de Deus. Amém? Quem aqui já conheceu, já viu algum vídeo daquele rapaz Nick Vujicic que não tem braços e nem tem pernas? Eu tive o privilégio de conhecer ele na Austrália, de participar de um evento que ele foi o palestrante. Conversei bastante com ele. A vida dele me impactou profundamente. Ele falou que quando ele era criança, ele sentiu um vazio enorme porque ele não entendia o propósito de ele ser assim. Ele tentou suicídio, tinha pensamentos suicidas. Ele pensava, como um dia eu vou me graduar, como um dia eu vou poder me casar, eu não tenho nem mão para segurar na mão da minha noiva. Como um dia eu vou poder segurar meu filho no colo, eu não tenho nem braços para segurar meu filho no colo. Quem vai querer casar comigo? Eu não tenho braço, não tenho perna, que futuro eu vou poder dar para uma mulher? Ele começou a sentir um frio e um vazio. Mas um belo dia, ele caiu em si. Um belo dia ele entendeu que ali tinha um propósito. Que aquela situação e aquela fase e aquela circunstância era para glorificar o nome de Deus. É uma fase difícil? É. Não é fácil não ter braço e não ter perna. Mas quando ele entendeu que Deus tinha um propósito para glorificar o nome dele, que ele teria um impacto com a vida dele, ele se viu numa missão, algo mudou dentro dele. Deus não mandou braço e nem perna para ele, mas houve uma mudança dentro dele. Às vezes você está numa situação difícil, que algo tem que mudar dentro de você. Porque quando algo muda dentro de você,
Por mais que você esteja vivendo no inverno em sua volta, dentro de você já vira primavera. Dentro de você já move esperança. E se você for ver os vídeos de hoje desse Nick Vujicic, ele está casado com um filho, parece que já tem outro a caminho. Olha o que Deus fez. Porque houve uma mudança de atitude. Às vezes Deus está esperando uma mudança de atitude nossa, para que a nossa fase ruim se acabe. Minha esposa fez uma oração num momento muito difícil da nossa vida, que ela começou a ter pensamentos tóxicos, ruins. Ela estava desempregada, numa situação difícil, a gente com dívidas para pagar. Ela, ainda que nada mude nas minhas circunstâncias, Deus faz mudar dentro de mim, que aí vai ficar mais fácil eu encarar elas. Porque você encara com outro olhar, um olhar de esperança, um olhar de vigor, um olhar de que isso vai acabar e de que eu vou conseguir sair dessa. Amém? Vou pedir para você fechar os seus olhos um minuto, nós já estamos encerrando. Jesus, ele é perito em acabar com o inverno de qualquer um. Ele quer te ajudar a acabar. Se você está vivendo uma fase difícil, Ele vai te ajudar a sair dessa, mudando sua atitude internamente ou sobrenaturalmente mudando sua circunstância. Quero que você pense agora, mentalize agora a fase que você está vivendo. Qual é a dificuldade que você se encontra? Qual é o inverno que você está vivendo? Qual é a luta que você está passando? De forma sobrenatural, Deus finalizou o inverno de José no Egito, que saiu de uma prisão para o palácio real. De forma sobrenatural, foi pregado aqui domingo passado. Deus supriu e mudou a sorte de uma viúva, colocando azeite na sua botija, fazendo com que ela pudesse pagar suas dívidas e não ter seus filhos levados como escravos. De forma sobrenatural, Deus acabou com o inverno de Lázaro. 3 dias numa sepultura, dado como morto completo, sepultura lacrada, já o corpo em decomposição, cheirando mal. Jesus acabou com aquilo e trouxe Lázaro de volta à vida. Se nem a morte pode deter o nosso Jesus, você acha que o seu inverno é muito grande para Ele? Você acha que a sua tempestade é tão forte que Ele não possa acalmar? A Bíblia também fala de um homem que morava na cidade chamada Gadara. Ele é conhecido na Bíblia como endemoniado gadareno. Uma legião de demônios acampava ao redor daquele homem. E nenhuma legião de demônios foi capaz de impedir que Jesus libertasse aquele homem. Com uma só voz, Jesus debandou toda aquela legião e aquele homem ficou são. Aquele homem ficou inteiro. Aquele homem ficou limpo. Eu não sei qual é a sua situação nessa noite, mas eu quero lhe dizer que há esperança e que nenhuma fase é para sempre. Amém? Quero que você coloque a sua fé em primeira, na marcha em primeira. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, todas as coisas cooperam para o teu bem. Pergunte a Ele, o que eu devo aprender com essa fase que eu estou vivendo, Deus? O que precisa mudar dentro de mim? Às vezes Deus manda algumas situações, permite que coisas aconteçam para chamar a nossa atenção. Se você só vive um verão, você vai se distrair. Talvez Deus permitiu que algo acontecesse para que o seu foco voltasse a Ele. Não ignore isso. Não seja como Davi, que ignorou a fase de Deus para a vida dele. Qual fase você se encontra? Qual estação você se encontra?